Graças a Deus, pode se assentar nesse momento. Aleluia. Abre sua Bíblia comigo lá em Levítico, no capítulo 1. Levítico, no capítulo 1, do verso 1 até o verso 5. Estudar o Antigo Testamento às vezes não é fácil, né? Às vezes é um texto complicado, às vezes é um texto denso, a gente lê e às vezes a gente não entende muito, né? E quando entra naquela parte da genealogia ainda, né? Que fulano gerou fulano, ciclano, só nome bom, né? Para escolher, para colocar no filho, né? Pessoal recém-casado aí, quiser nome bom, né? Tem muito nome no Velho Testamento bacana, né? Para você escolher. Amém? Queridos, mas é interessante e eu gostaria de compartilhar com os irmãos nesse momento esse texto de Levítico. E Levítico é um livro que faz parte do Pentateuco, e é um livro que fala sobre as normas de conduta, de como as pessoas devem se portar para andar com Deus. Amém? E é importante porque nós vivemos na época da graça, né? E esse evangelho da graça tem surgido em várias partes do mundo, e nós temos aprendido nesses dias, debaixo desse evangelho da graça, que a nossa salvação, ela é pela graça. Amém? Nossa salvação, não tem como nós merecermos a nossa salvação, não tem como nós comprarmos a nossa salvação, não tem como nós fazermos por merecer. Billy Graham, ele usa um texto que é muito interessante, que eu gosto muito, que ele fala que o homem, por mais que ele esteja limpo, de terno e gravata em cima da montanha, e um que esteja maltrapilho no fundo de um vale, dentro de um lamaçal, para os dois é impossível alcançar o céu. Amém? E ele fala isso justamente para explicar isso. Fala assim, olha, para nós é impossível alcançar a salvação, porque a salvação é um favor de Deus, ela é um presente de Deus. Queridos, às vezes nós nos esquecemos disso, né? Porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós fomos criados para ter comunhão com Deus. E por isso o homem e a mulher que não tem essa dimensão de comunhão com Deus, ela é uma pessoa incompleta. Você pode ter sucesso, você pode ter dinheiro, você pode ter uma série de coisas, mas se você não alcançar essa dimensão de comunhão com Deus, aquele que te criou, aquele que te amou, aquele que fez tudo por você, você não vai conseguir alcançar a felicidade plena. E quando você começa a se conectar com Deus de novo, através de Jesus, né, que nos abre esse caminho, a Bíblia fala que Jesus, ele nos abriu de novo o caminho. Jesus é o caminho que nos leva a Deus. Por quê? Porque sem Jesus, nós não conseguimos nos achegar a Deus de novo. Jesus, ele vem nos buscar, e essa operação de resgate, né, é uma operação que foi muito tumultuada, né, porque Jesus, ele sofreu muito para nos resgatar. Mas a Bíblia diz então que Jesus, ele fez tudo isso por amor, por mim e por você. Amém? Quem pode levantar sua mão e dizer graças a Deus, né? Graças a Deus porque o Senhor me amou primeiro. Amém? A palavra do Senhor fala que Jesus, ele nos resgatou quando nós éramos inimigos de Deus. E quando Jesus, ele faz isso, quando Jesus, ele vem para nos resgatar, ele vem com o seu sacrifício, né, que ele fez na cruz do Calvário, mas ele fez para restaurar de novo essa comunhão entre nós e Deus. Porque o homem, quando ele decidiu ser independente de Deus, Deus, quando instituiu o homem no jardim do Éden, ele colocou para Adão, falou, Adão, de todas as árvores do jardim, de tudo que existe de bom no jardim, você pode participar de tudo, você pode comer de tudo, porém da árvore do conhecimento do bem e do mal, essa você não pode, porque o dia que dela você comer, você vai morrer. E o que Deus estava dizendo para Adão? Falou, Adão, toda a sua vida, tudo isso de bom que você tem, tudo isso de satisfação que você tem na vida, e é interessante que Deus criou, a Bíblia fala que quando Deus criou o homem, ele criou o jardim porque a terra ainda não estava preparada para receber o homem, porque ainda não havia crescido a vegetação. Então a Bíblia diz que Deus fez um jardim para que o homem pudesse ter vida abundante desde o princípio. Amém? Então, queridos, é mentira do diabo, né, quando você ouve uma palavra que você tem que sofrer, ou que o sofrimento você merece sofrer, porque a Bíblia diz que Deus nos amou, e quando Ele nos criou, Ele preparou um jardim para que nós tivéssemos vida abundante desde o início. Então, se você não está tendo essa vida abundante, se você não está vivendo essa dimensão de Deus, primeiro, você tem que buscar restaurar essa comunhão, e essa comunhão só está em Jesus.
E depois que você tem Jesus no seu coração, depois que você recebe Jesus e reconhece Ele como seu único Senhor e Salvador da sua vida, você não pode mais aceitar, ouça bem o que eu estou dizendo, você não pode mais aceitar viver numa dimensão que não seja a vida abundante. Amém? Querido, você não pode, escuta o que eu estou te falando, você não pode aceitar viver numa dimensão que não seja a dimensão da vida abundante. Pastor, e o que eu tenho que fazer então? Você tem que começar a guerrear em oração, falar, Deus, eu não aceito, o Senhor me criou para que tenha vida, a palavra do Senhor diz que Jesus veio para que eu tivesse vida e a tivesse em abundância, e eu não aceito viver numa dimensão diferente, eu não aceito viver numa dimensão diferente, amém? Quantos podem levantar sua mão comigo e falar, Jesus veio para que eu tivesse vida, e vida abundante, amém? Está aqui na frente, achou? Amém? Levanta sua mão de novo e fala assim, Jesus veio para que eu tivesse vida, vida abundante, e repete de novo comigo, fala assim, eu não aceito, mas fala com fé, que ele fala, eu não aceito viver em outra dimensão, que não seja da vida abundante, que Jesus conquistou para mim, amém? Queridos, e por isso que é importante nós conhecermos a palavra de Deus, e nós profetizarmos a palavra de Deus nos nossos dia a dia, na nossa vida, porque a cada momento que nós nos posicionamos, a cada momento que nós damos um novo passo, o diabo vem com mentira no nosso ouvido, falando, não vai dar certo, não vai prosperar, esse projeto seu não vai dar certo, isso aí não vai dar em nada, isso aí. Queridos, e por isso é importante nós declararmos a palavra de Deus, só que em todas essas coisas eu sou mais do que vencedor, por meio daquele que me amou. E nós temos aprendido nesses dias, em Deus, que Deus tem para nós, e vivermos sob o seu favor, amém? O favor do Senhor estará sobre nós, queridos. Deus preparou o seu favor para que nós andássemos debaixo dele. O favor do Senhor é para os seus filhos, para aqueles que Ele ama. Então, queridos, é muito importante nós entendermos essa dimensão do favor do Senhor nas nossas vidas, amém? E quando nós entendemos isso, nós começamos a viver no propósito que Deus tem para nós. Nós temos dificuldades? Temos. Nós passamos privações? Passamos. Nós passamos momentos de guerra. Muitas vezes na nossa vida nós passamos momentos de guerra. E nós temos aprendido de Deus aqui que sem guerra não tem vitória. Que se tudo for fácil na vida não tem nem graça, né? Se tudo for muito fácil, não tem o sabor da vitória. E por isso que é importante, às vezes Deus permite que nós passemos por guerras e mais guerras, né? Mas quando nós temos guerras, nós temos também vitória. E o Senhor tem preparado vitória para nós em todas as áreas da nossa vida, em nome de Jesus, amém? Mas a nossa posição na hora da guerra é que decide o patamar de vitória que nós vamos ter. É a nossa posição na hora da guerra. É a nossa posição em Deus, porque muitas pessoas começam a clamar, no sentido de murmurar, né? Um termo melhor. Às vezes nós começamos a murmurar na hora da guerra, nós começamos a lançar palavras de maldição, nós começamos a espraguejar, nós começamos a falar coisas que não vêm de Deus. E a palavra do Senhor fala que no momento de guerra é que nós temos que declarar a palavra de Deus, amém? Nós temos que declarar a palavra de Deus e nós temos que nos posicionar em Deus. E a nossa posição, nosso posicionamento na hora da guerra é que vai decidir o nosso nível de vitória, em nome de Jesus, amém? Queridos, e por isso que nós temos na Bíblia diversos exemplos para que nós possamos seguir e para que nós possamos entender aquilo que Deus tem para nós, aquilo que Deus quer das nossas vidas. E aqui no livro de Levítico, no capítulo 1, nós estamos falando sobre o holocausto. E eu queria compartilhar com os irmãos uma posição do livro de Levítico, que é muito importante para as nossas vidas também. Você ter a mesma posição. A palavra do Senhor é bem clara nesse sentido, e nós vamos ler agora. Da tenda do encontro, o Senhor chamou Moisés e lhe ordenou: diga o seguinte aos israelitas: quando alguém trouxer um animal como oferta ao Senhor, que seja do gado ou do rebanho de ovelhas, se o holocausto for de gado, oferecerá um macho sem defeito. Ele o apresentará à entrada da tenda do encontro, para que seja aceito pelo Senhor, e porá a mão sobre a cabeça do animal do holocausto, para que seja aceito como propiciação em seu lugar. Então o novilho será morto perante o Senhor,
E os sacerdotes descendentes de Arão trarão sangue e o derramarão em todos os lados do altar que está na tenda do encontro do Senhor. Amém? Queridos, é importante nós entendermos aqui no livro de Levítico 2 princípios que são fundamentais. O primeiro princípio fundamental é uma lei natural do pecado. A Bíblia diz que aquele que pecar, morrerá. Deus disse para Adão, Adão, no dia que você comer da árvore do bem e do mal, no dia que você tomar a decisão de independência, no dia que você errar, você vai ter que morrer. Certamente você morrerá. Por quê? Porque a Bíblia diz lá em Romanos também, olha, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Qual que é essa posição? A posição do pecado. Por que que o homem, então, Deus colocou, falou, poxa, só porque ele comeu de uma árvore lá, né? Deus está sendo muito injusto. Tinha uma árvore lá e de repente Adão e Eva foram lá e tomaram dessa árvore, comeram e Deus castigou eles por isso. Que Deus severo é esse? Queridos, mas na verdade não é isso, é importante nós entendermos que a árvore do conhecimento do bem e do mal representava a independência de Deus. À medida que Adão e Eva foram lá, eles não foram porque a árvore era gostosa, falaram, que sabor bom, né, dessa fruta, já experimentei a uva, já experimentei ali outras frutas, e eu queria experimentar aquela também para ver o sabor, não foi isso. Na verdade, Eva primeiramente, e depois Adão foram tentados, né, porque a serpente chegou para Eva e falou, olha Eva, por que você foi privado dessa árvore, né? Porque Deus te privou, porque o dia que você comer dessa árvore, você não vai precisar de Deus mais para discernir você o que é certo e o que é errado. Você vai ser livre, você vai ser independente de Deus, você vai tomar suas próprias decisões. Olha o tanto que é legal isso, né? Queridos, eu gosto muito daquele texto que fala que na viração do dia, Deus todos os dias visitava o homem no Éden, né? E era um momento gostoso de comunhão ali, onde Deus e Adão e Eva, eles conversavam e Deus ensinava e eles ali podiam se divertir com o Senhor ali no jardim. Mas naquele momento então que o homem e a mulher fizeram isso, eles morreram porque eles quiseram ser independentes, eles quiseram se desligar de Deus. E essa decisão de desligar de Deus é que trouxe a morte. E a Bíblia fala então pelas leis naturais, né, espirituais também, fala, olha, aquele que pecar, morrerá. Vai ter que morrer. E por isso, queridos, que Deus então afastou o homem naquele momento do jardim, porque, e a Bíblia diz isso também lá na frente, né? Fala assim, olha, eu tirei porque ele tinha duas árvores importantes, tinha a árvore do bem e do mal e tinha a árvore da vida, que ficava no jardim. Porque se o homem, ele comesse da árvore do bem e do mal e depois ele comesse da árvore da vida, ele ia ser condenado eternamente. E Deus, pelo amor que ele tem pelo homem, ele não quis que isso acontecesse. Então, Deus então teve, né, que expulsar o homem do jardim. E a Bíblia fala que ele colocou um anjo ali, com a espada na entrada, para que o homem não retornasse para o jardim, para que ele não tivesse acesso àquela árvore. E aí Deus então instituiu o sacrifício, né, que foi um momento que falou assim, olha, então é necessário que alguém morra. É necessário que a morte para resgatar o pecado. Por causa do pecado é necessário que alguém morra. E aí Deus instituiu então o sacrifício, e aqui no holocausto era sobre isso, né? Olha, quando você for fazer o seu sacrifício de holocausto, você vai pegar um animal, você vai levar diante da tenda do encontro, você vai colocar a mão sobre esse animal, para que aquele animal te substitua. E aí foi colocado então um sacrifício, que era, várias culturas têm esse sacrifício, né? Porque era um momento de expiação. Alguém iria morrer no lugar do homem e da mulher. E ali o homem, então, o povo de Israel, chegava diante da tenda do encontro e levava aquele animal de oferta, e ele colocava as mãos sobre aquele animal, e aquele animal era colocado, então, como propiciação, né? Ou seja, o sangue daquele animal substituía a vida. Em vez do homem ter que morrer por causa do seu pecado, era colocado um animal. E aquele animal, então, nada mais era do que um ato, né, profético daquilo que haveria de acontecer, porque Deus estava preparando um cordeiro perfeito, para que pudesse, de uma vez por todas, fazer a propiciação pelos nossos pecados. Para que ninguém mais precisasse morrer por causa do pecado, porque a justiça de Deus foi exercida no próprio Jesus. No próprio Jesus, e por isso que a Bíblia fala, olha, eis é o Cordeiro de Deus, que Deus preparou desde o início dos tempos. Desde a fundação dos tempos, Deus já havia preparado o Cordeiro, porque, queridos, Deus na sua onisciência sabia que o homem ia pecar, e ele sabia do amor que ele tinha pelo homem, e falou assim, olha, eu tenho que preparar já um escape,
Por isso, querido, saiba disso, por mais que a sua situação estiver difícil, por mais que você estiver vivendo um momento de tribulação, Deus tem um escape para você, amém? Deus preparou uma porta de escape para você. Saiba disso, creia nisso, Deus tem a porta preparada para você, porque Ele te ama, amém? Ele te ama, a relação que nós temos que ter com Deus, queridos, é de amor, não é uma relação de medo, não é uma relação de distância, não é uma relação totalmente fora, né, dos princípios da palavra de Deus, mas a relação que Deus tem para nós é a relação de amor, porque Ele nos ama, acima de todas as coisas, amém? E por isso que é importante nós entendermos isso. E outro ponto muito importante, então, que fala aqui, que aquele animal, ele era levado até a entrada da tenda, e as pessoas colocavam as mãos sobre esse animal, e o sacerdote vinha então e oferecia aquele animal como holocausto, e ele pegava o sangue daquele animal e aspergia, né, sobre as posições do altar. Então a aspersão do sangue era um simbolismo então do sangue de Jesus que havia sido derramado, ia ser derramado na cruz, que o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado, amém? Então, queridos, é importante nós entendermos isso, que nós hoje temos livre acesso a Deus, porque o sangue de Jesus, que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele foi aspergido sobre as nossas vidas. Por isso que Isaías fala, olha, por mais que o seu pecado seja escarlate, por mais que o seu pecado seja vermelho, né, vermelho forte, ele vai se tornar branco como a neve. Por quê? Porque o sangue de Jesus foi aspergido sobre a sua vida. E por isso que a Bíblia fala que, portanto, nenhuma condenação mais há sobre os filhos de Deus. Amém? O diabo não pode mais nos acusar, queridos. Porque a Bíblia diz que o escrito de dívida que havia sobre nós, ele foi cravado na cruz do Calvário em Cristo Jesus. A Bíblia diz que nós, quando pecamos, nós assinamos uma promissória. E a Bíblia fala que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. E à medida que o homem nasce, ele já nasce com uma promissória. Pastor, mas como é que é isso? Né? Nós não fizemos nada, né? E já nasce com uma promissória de dívida espiritual. Né? Que história é essa? Cris, é da mesma forma como nós temos o país e tem a economia, né? E quantos já nasceram e sabendo que existia uma dívida, né? O país havia contraído uma dívida e na próxima geração tinha que pagar essa dívida, não é assim? Olha, o país tem uma dívida, né? Hoje não se fala muito nisso, mas o país tinha uma dívida externa, né? E você tem que pagar essa dívida. Você tem que trabalhar e você tem que ter imposto para pagar essa dívida. Ou seja, uma dívida que foi contraída antes de você nascer. E da mesma forma é assim espiritualmente. Havia um escrito de dívida contra as nossas vidas. Antes de nós nascermos, havia sido contraída uma dívida, aquele que tinha autoridade sobre nós, né? Adão, que representava como se fosse um governante da raça humana, ele assinou um escrito de dívida. E aquele escrito de dívida, querido, o diabo podia cobrar de você. O diabo, ele tinha autoridade sobre a sua vida, o diabo, ele tinha autoridade sobre você. Por isso que as pessoas que não têm Jesus, aquelas pessoas que não foram resgatadas por Jesus ainda, que não receberam Jesus no seu coração, o diabo tem autoridade para trabalhar na vida delas. Mas a partir do momento que você é resgatado, a partir do momento que a Bíblia diz que você, com a boca você confessa, com o coração primeiro, né? Com o coração você crê, e com a boca você confessa que Jesus Cristo é o Senhor, amém? A Bíblia fala que então o sangue de Jesus é aspergido sobre a sua vida, e você fica livre de todo o pecado. E a Bíblia fala que aquele escrito de dívida, aquela nota promissória que você tinha lá, que já tinha sido assinada antes de você nascer, que você já nasceu com ela, aquela nota promissória é cravada na cruz do Calvário, e você é livre de toda condenação, amém? E por isso nós somos livres para ter acesso a Deus. E algo que é muito importante, queridos, que o Espírito Santo tem falado nesses dias, é que você, como filho de Deus, você que foi resgatado das trevas, você não pode viver mais uma condição de pessoas debaixo de uma opressão do diabo. Você não pode mais aceitar a opressão do diabo na sua vida, você não pode mais aceitar a opressão do diabo na sua saúde, você não pode mais aceitar isso. Pastor, mas você está dizendo então que aquela pessoa que é salva em Cristo Jesus, ela está livre de todo problema, ela está livre de, né, já está morando no céu. Não é isso, queridos. Mas o que eu estou dizendo é que a nossa posição, que muitas coisas que existem na nossa vida, né, acontecem nas nossas vidas. Amém? Muita coisa natural, muita coisa faz parte, né, do mundo que nós vivemos, do mundo caído que nós vivemos. Mas muitas vezes nós vivemos numa posição de prisão mental, e nós vivemos numa posição que nós nos conformamos com as coisas que estão acontecendo. E por mais que nós não tenhamos, às vezes, a condição de mudar, nós não podemos nos conformar.
E a palavra do Senhor fala, não vos conformeis com o presente século. Então, se você, queridos, não está vivendo na dimensão do céu ainda, e é interessante essa posição, né? Por mais que às vezes nós não recebemos aquilo que nós almejamos, assim como os homens da Bíblia também fizeram. A Bíblia diz que Abraão, Isaque, Jacó e todos os outros homens da Bíblia, eles eram inconformados com esse mundo que eles viviam, porque eles aguardavam a cidade edificada pelo próprio Deus, amém? E às vezes nós nos conformamos com a vida que nós vivemos. Minha vida está boa, né? Minha vida está legal, eu passei uns arroxos, mas Deus me prosperou, e agora eu estou de boa, né? E às vezes nós nos conformamos com isso aqui, mas a Bíblia fala que as melhores coisas da terra não podem ser comparadas com aquilo que Deus preparou para nós, amém? E ele fala que olhos não viram, nem mente, né, jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o buscam, amém, queridos? E hoje nós estamos na era da internet, né? Nós vimos de tudo na internet. Nós vemos bons hotéis, nós vemos bons lugares, boas paisagens, não é assim? Você entra lá na internet, você vê tudo. Mas a palavra do Senhor, ela é atual para os nossos dias. Ela diz aquilo, olhos jamais viram e jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, amém? Queridos, isso é o que Deus tem para você, coisas extraordinárias. Mas é necessário que você se posicione como filho de Deus. É necessário que você se posicione como filho do Criador do céu e da terra. E que você saiba que por mais que nós passamos em momento de dificuldade na vida, Deus tem para nós o escape. E por mais que nós alcancemos o sucesso aqui na terra, isso não é o melhor que Deus tem para nós, amém? A Bíblia fala que se ouvirdes a voz de Deus, nós comeríamos o melhor dessa terra. Mas mesmo assim, isso aqui não é o melhor que Deus tem para nós, porque Deus tem para nós um lugar que Ele preparou para nós, amém? Mas a Bíblia diz que nós já começamos a viver nessa dimensão aqui e agora. E é por isso que nós somos chamados segundo o nome do Senhor. E que você entenda essa palavra, e que hoje no dia de ceia, que você tome a ceia do Senhor. Quando você partilhar com o irmão, né, nós temos pedido aqui que você se reúna com um grupo de irmãos, um grupo de amigos aqui dentro da igreja, e que você compartilhe o pão, compartilhe, né, o suco, né? E é livre, viu, irmãos? Pode ficar despreocupado, que depois a gente ora, livre da bactéria, pode pegar, né? Porque às vezes tem uns irmãos chorando, né? E passa a mão assim, pega o pão, né? E vai. Amém? Mas ele está abençoado, né? Amém? Mas é importante, né, que nós vivemos em família, e no momento que você compartilha o pão, compartilha o suco, nós transmitimos a vida de Deus que há em nós, amém? Então é muito importante esse momento de ceia, que o momento que você entenda isso, que Deus tem um propósito maravilhoso na sua vida, e que o propósito de Deus não pode ser interrompido. No Summit, essa palestra que passou um trechinho aqui agora, essa pílula, foi uma das melhores palestras que teve no Summit esse ano. E ele falava justamente sobre isso, que às vezes o medo nos paralisa. Nós ficamos com medo de não dar certo, nós ficamos com medo de fracassar, nós ficamos com medo de dar alguma coisa errada. Mas que nesses dias o Senhor tire do seu coração todo medo e que você se posicione como filho de Deus na terra, amém? Que você possa brilhar, que a sua vida brilhe, que você seja luz do mundo, que você seja sal da terra e que você seja um fator de transformação, que você seja um agente de transformação onde quer que você esteja, no seu trabalho, na sua vizinhança, na sua escola, na sua faculdade, que você seja um fator de transformação e que o Senhor te abençoe em nome de Jesus, amém? Vamos ficar de pé, vamos orar agora, e eu queria convidar o jovem e a esposa dele para orarem pelos elementos da ceia, já podem se posicionar lá, os irmãos também se posicionem ali, e eu queria, lá, pode ficar lá, só pegar o microfone aqui, a palavra vocês vão orar lá pelos elementos, amém? E eu queria ler um texto aqui, queridos, em Mateus. Mateus 26, 17. Consegue lançar para nós aí, irmão? Mateus 26, 26. Pode ficar atrás aqui, João.
Pode ficar atrás. Mateus 26, 26. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças e partiu, e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isso é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês, isso é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Eu lhes digo que agora em diante não beberei desse fruto da videira, até aquele dia que beberei o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. Depois de terem cantado hinos, saíram para o Monte das Oliveiras. Queridos, é muito importante essa palavra, né, que Jesus ele instituiu a ceia. E ele disse: olha, aquele que não comer do meu corpo e não tomar do meu sangue não é digno de mim. E muitas pessoas se escandalizaram, né, porque os ensinamentos espirituais, queridos, eles não são entendidos com a mente, mas são entendidos com o Espírito, amém? E quando Jesus falou: olha, se você não comer da minha carne, se você não beber do meu sangue, você não é digno de mim. E as pessoas que não entenderam aquele princípio ali, falam: olha, mas ele está falando de canibalismo, né? Ele está falando de comer carne humana, está falando de tomar sangue. O que é isso que ele está falando? Mas Jesus estava se referindo então a justamente a ceia, que o pão representa o corpo de Cristo, que foi rasgado, né, por nós, para que nós tivéssemos perdão dos pecados. E aqui, ó, ligando lá com Levítico, né, Jesus fala: isso é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão do pecado. Assim como aquele animal tinha o sangue derramado ali na porta da tenda do encontro, o sangue de Jesus também foi derramado, para que fosse substituído, para que Jesus morresse no meu e no seu lugar. E um animal, queridos, por mais que fosse um animal sem defeito, e esse é outro princípio, né, que a palavra de Deus fala que é muito importante, fala assim: olha, quando você trouxer uma oferta, quando você fizer algo para Deus, você faça e traga a oferta do novilho sem defeito, do animal sem defeito, porque às vezes é comum da nossa parte oferecer aquilo que nós temos de pior para Deus, é comum da nossa parte oferecer aquilo que nós temos de mais ou menos, e aqui o princípio espiritual é esse, que nós temos que fazer aquilo que nós queremos que seja feito conosco. E por isso que Deus cobrou o cordeiro sem defeito, porque Ele deu dele, o seu filho, que era sem defeito, para que morresse no meu e no seu lugar, amém? As crianças estão chegando e é importante, né, que representa a vida de Deus aqui, nós. E nesse momento, queridos, eu gostaria que você então entendesse isso, que o sangue da aliança, a aliança que Deus fez com você, de que nada pode ir contra o propósito de Deus na sua vida, porque você foi resgatado por um alto preço, amém? E que nessa noite de ceia você entenda isso, que você vai sair daqui renovado, restaurado, e que você entenda esse princípio espiritual, de que ao participar do pão, ao participar do suco, você está se conectando novamente com o Filho de Deus, amém? E a bênção de Deus virá sobre você, em nome de Jesus, amém. Nós vamos orar agora pelos elementos. Depois você vai pegar o suco, vai pegar o pão, e você vai se reunir com um grupo de amigos, um grupo de familiares aqui na igreja, amém? 5, 6 pessoas, e você vai aguardar até que nós possamos comer juntos novamente, amém? Vamos orar agora.